Vi tinha aumentado, naquele dia aumentaram o meu limite no cartão de crédito. E aí foi quando eu pude passar o método IP. E assim, coração ardendo, né? A mente cheia de objeções, mas eu falei, cara, eu sei que eu preciso de estar aqui. Bom, meu nome é Reuel, hoje eu sou o player da plataforma Global de Brasília. Estou dentista e empresário. Hoje nós temos alguns movimentos em várias outras áreas de negócio, além da odontologia. E tudo isso graças à plataforma Global de Brasília e à mentoria que nós estamos hoje. Já fazem aí 8 meses que eu estou na mentoria. E de lá pra cá minha vida tem passado assim por diversas transformações. Bom, antes de entrar na mentoria, eu era apenas um dentista, né? Não tinha uma visão empresarial, não tinha uma visão de gestão. E depois da mentoria, minha mente realmente ela começou a abrir, a expandir em vários sentidos. E eu percebi que a visão do dentista e do empresário, de modo geral, é que ele precisa de estar dentro do negócio, operando, ou assumindo todas as responsabilidades para que a empresa consiga crescer. O olho do dono é o que engorda, né? É o que se diz no ditado. Mas não exatamente as suas mãos. E o que eu percebi é que quanto menos eu estava presente, quanto mais eu saía do meu ambiente e explodia minha mente nos eventos, nos rolês aqui da plataforma, eu tinha novas conexões, novas ideias. E isso, quando eu voltava com novas estratégias e o rendimento melhorava. Então eu reparei que o ano que eu menos estive presente dentro do consultório foi o ano que eu mais faturei. Justamente porque quando a nossa mente muda, o nosso ambiente muda. E esse foi um dos insights mais poderosos que eu tive a partir da experiência vivida, né? A partir da mentoria. Bom, quando eu cheguei na plataforma, eu realmente não fazia ideia do que era o ambiente, do que eu viveria aqui dentro. Mas eu sabia que para eu viver mudanças, eu precisaria de estar em novos ambientes e conhecer novas pessoas. E uma vez eu ouvi o Pablo falar sobre mesas. E ele falou, você precisa de ser o pior da mesa. Isso ali talvez em janeiro ou em dezembro de 2024. E quando eu me dei conta, eu falei, cara, onde eu estou hoje, na cidade onde eu trabalho, onde eu tenho uma clínica, eu não tenho nem mesa para sentar. E isso foi um suspiro da minha alma. Eu falei, Deus, eu não tenho nem mesa para sentar, eu gostaria desse ambiente. E foi quando eu entrei na mentoria do Pior Ano, fui para São Paulo, conheci ali o Pedro e o Erasmo, e eles me fizeram um convite de vir conhecer a plataforma Global de Brasília. Estávamos ali no Dádiva, num pré-método IP, e eles fizeram um desafio de participar do método IP. E o método IP foi ofertado ali numa condição super especial, junto com o clube de negócios, mas eu assim, sem ter as condições, né, os limites no cartão, eu falei, Deus, se for da tua vontade de eu fazer esse método IP, eu vou conseguir os limites no cartão de crédito. E quando eu vi, tinha aumentado. Naquele dia aumentaram o meu limite no cartão de crédito. E aí foi quando eu pude passar o método IP. E assim, coração ardendo, né? A mente cheia de objeções, mas eu falei, cara, eu sei que eu preciso de estar aqui. E fiz. Acho que 1 ou 2 dias depois tivemos o clube de negócios, né? O churrasco de negócios. E foi um evento assim maravilhoso, conheci várias pessoas. E ali eles ofereceram uma mentoria. Eu cheguei aí na frente, mas não cheguei a fazer o fechamento da mentoria em si. Acredito que por permissão de Deus. E aí, logo depois, tivemos o método IP. E no método IP, minha vida foi assim, transformada. Minha mente explodiu de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Vários desbloqueios, vários aprendizados, vários insights, vários confrontos, muita cura. E no último dia, quando eu tava ali, eles ofereceram a mentoria e eu acredito que eu nem tinha ouvido ainda os valores, mas eu lembro que meu coração ele ardia. E eu falei, Deus, se eu não viver pela fé, eu não posso te agradar. O justo viverá pela fé, né? Diz a palavra de Deus. E naquele momento, eu sabia que, racionalmente falando, meu cérebro, eu não poderia acessar essa mentoria.
Mas eu me lembrei na mesma hora de uma palavra que eu recebi há alguns anos atrás, 4 anos atrás, que eu estaria num ambiente como esse. E de que me viram sentado numa mesa com um cara de pele escura, né? Que seria o Erasmo aí. Depois eu entendi que era ele, de careca. E ele estaria me mentorando. E a pessoa usou essa palavra. Só que essa palavra não fazia parte do meu meio. E eu falei, mas como assim? Eu vou estar numa mesa desse jeito? Não faz sentido isso. E naquele momento eu lembrei dessa palavra. E veio como uma onda assim que eu... Caraca, era isso. E eu senti no meu coração, eu falei, Senhor... Eu sei que é pra eu estar aqui. Eu sinto esse queimar no meu coração. Eu tenho certeza que esse é o ambiente que eu devo estar. Então eu tomei a decisão. E eu subi lá na frente, com o meu cérebro dizendo não, toda a minha razão. Falei, cara, você é louco, não tem sentido isso. Mas eu tomei a decisão. E entrei na mentoria. Só que a mentoria, ela é, ao mesmo tempo, muito desafiadora. Porque, assim, é você que precisa de executar, você precisa fazer. A gente tá acostumado com as pessoas chegarem e fazer algo por você ou pra você, só que ela começa a te confrontar, começa a te trazer orientação, mas você precisa se movimentar. E durante talvez 1 mês, 2 meses, eu ainda não tinha entendido isso. E ele com alguns desafios, com algumas coisas, ainda passando algumas dificuldades ali no consultório, eu tomei uma decisão. E eu falei, cara, eu vou bloquear minha agenda, eu estarei em todos os cultos do Primícias pela manhã, não interessa o que aconteça, e foi quando eu tomei essa decisão. E a partir disso, minha vida realmente começou a mudar. Quando eu me comprometi, quando eu comecei a executar. E daí pra frente, é impressionante como a pressão, ela mexe com a gente. Porque quando você tá ali numa zona... Talvez não exatamente na zona de conforto, mas você tá acostumado com aquelas dificuldades, você já sabe lidar com elas. Mas quando você coloca uma pressão exacerbada, assim, algo que você nunca nem tinha imaginado ser capaz, a sua mente ela precisa de se abrir. E aí você começa a ver possibilidades na sua frente que antes você não via. Então, dentro do meu consultório, eu comecei a ver possibilidades. Eu falei, cara, eu preciso de parceria, eu preciso de fazer um movimento aqui dentro para poder pagar essa mentoria. E a necessidade, ela realmente faz a gente sair da zona de conforto. E foi isso que começou a acontecer. E através de ideias, de conexões, eu comecei a gerar valor ali dentro da minha empresa com os funcionários. E assim, um faturamento em 2 dias eu consegui levar esse faturamento em 20 mil reais com uma ideia que eu tive. Então você começa a desenvolver estratégias novas. E eu falei, cara, por que em 3 anos eu não fiz isso? Porque eu não tinha pressão, porque eu não tinha um ambiente que me desafiava, porque eu não tinha as pessoas que me orientavam, contratação de funcionário, estratégia de marketing, de venda, tráfego digital. Então são coisas que eu comecei a me movimentar e eu vi que dava resultado. E aí muitas pessoas falam, mas isso você já sabe? Eu falei, não, se eu soubesse, eu teria feito, né? Eu teria tido esse resultado dentro desse período, mas isso não aconteceu. Então, a partir do momento que eu acessei a mentoria, eu comecei a viver essa mudança, essa transformação. E isso no âmbito do meu mundo, do meu nicho. Mas a plataforma, ela é sobre muito mais do que apenas a sua empresa, o seu negócio, o seu ecossistema. É sobre você expandir essa visão. Tanto espiritualmente falando do reino, né, como de casa, família e dos negócios. Então eu entendi que eu precisaria abrir minha mente para outras possibilidades, novos negócios. E hoje é o que nós estamos fazendo. As conexões, por exemplo, na Rota da Prosperidade, são momentos extraordinários que a gente conhece pessoas que estão começando, outras que já chegaram lá no topo, empresas de negócios que são verdadeiras minas achados, e a gente pode se conectar com essas pessoas e encontrar uma forma de que a minha empresa consiga cooperar com a deles e vice-versa. Então, a gente entende que nós precisamos estar no meio onde hajam pessoas do nosso meio, né? Uma pessoa que está fazendo atividade física, se ela fica no meio de pessoas que fazem atividade física, ela vai se motivar mais, ela vai chegar nos seus objetivos. Empresários precisam andar com empresários. Se você é empreendedor, você precisa de conectar com pessoas do seu, que tem essa mesma mentalidade de crescimento. Porque senão você desanima, você não consegue se desenvolver e você não aprende. E a gente aprende quando ensina, né? E a plataforma é sobre isso. As mentorias, elas são sobre isso. Então, no momento que eu acessei esse ambiente,
eu fui desafiado desde o primeiro momento a sair da zona de conforto, a melhorar a minha condição física, a me desafiar, né? Um dos grandes desafios aí foram as corridas. Eu nunca tinha corrido 5 quilômetros. E a partir de um desafio que nós fizemos, eu fui correr a primeira vez ali no chão, corri 10 quilômetros. E logo depois tinha uma corrida de meia maratona na Chapada dos Veadeiros, que eu não me inscrevi, mas os que tinham se inscrito não puderam ir. E falaram, você quer? Eu falei, bora, eu vou correr de pipoca. E acabou que naquele dia eu corri com a inscrição de um outro colega e corri 21 quilômetros pela primeira vez na vida. Coisa que eu conseguia, mas eu não sabia que conseguiria. Logo depois nós corremos a maratona, né? 42 quilômetros, 195 metros. E aquilo foi um desbloqueio muito grande, porque você entende que muitas coisas você consegue fazer se preparando, mas em alguns momentos na vida você precisa se desafiar. E você pode conseguir também, mas você precisa de estar nos ambientes certos, com as pessoas certas. Outro desafio foi o salto de paraquedas, que era um sonho meu, e foi uma experiência magnífica. Tivemos aí uma viagem para o Chile com os mentorados, e foi uma experiência de vários desbloqueios, experiências grandiosíssimas e vários outros momentos que a gente percebe que a nossa mente ela começa a explodir e eu me vejo como outra pessoa. 10 anos em um ano é pouco demais. Eu vivi pelo menos 50 anos em um, tanto nas experiências, nos desfrutes. Passamos aí a virada de ano em Guarajuba com os mentorados. Tivemos vários momentos aqui dentro mesmo, oportunidades de palestrar e transbordar na vida das pessoas, e você entende que o dar é melhor do que receber. Em que sentido? Muitas vezes quando você dá conhecimento, quando você dá a sua experiência de vida para outras pessoas, e aqui na plataforma a gente fala muito sobre esse transbordo, e a partir do momento que você ensina ou que você transmite ou mesmo se abre, expõe a sua vida para outras pessoas, a cura que você viveu, as dificuldades que você teve, uma pessoa que ouve, que se conecta com a sua história, ela pode ser transformada. Então, a plataforma, ela é muito mais do que apenas negócio por negócios. É sobre mudança de vida, mudança de mentalidade. E quando a sua mente muda, o ambiente à sua volta muda. E é isso. Eu vivo algo que eu nunca pensei viver. Eu me conectei com pessoas de níveis sociais que eu nunca pensei em me conectar. E hoje eu vivo numa cidade, né, que eu nunca pensei em morar. Achei que ia demorar anos para alcançar isso. E por mais que eu sonhe coisas grandiosas, eu sei que isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu não consigo hoje colocar um limite, porque aquilo que Deus fez foi grandioso demais. Então eu sei que por mais que eu sonhe muito grande e me veja com, sei lá, 10 empresas, com vários sócios, me conectando, palestrando, eu sei que isso vai acontecer. E por mais que eu pense em algo muito grande, não vai chegar nem perto daquilo que Deus vai fazer. Essa certeza eu tenho todos os dias. Na mentoria, eu pensava acessar pessoas. Eu sabia que era um ambiente onde eu me conectaria com muitos empresários. Então, o que eu esperava da mentoria? Conexão, sem dúvida. Eu esperava direcionamento também a respeito de estratégias de gestão, administração da clínica. Eu esperava, acredito que era isso. Eu esperava basicamente isso. Eu não pensava que a mentoria ela fosse chegar num nível tão profundo de alma, de mentalidade. Né? Eu sabia que era algo mais empresarial, algo mais assim, mas foi muito mais profundo. A mentoria Reinantes, ela foi muito além das minhas expectativas. Eu pensava fazer ter um tipo de crescimento em apenas uma área, mas ela me mostrou que a prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro ou com crescimento empresarial financeiro, mas quando você está bem emocionalmente, quando você está bem espiritualmente, a prosperidade ela flui. E a mentoria ela me trouxe clareza sobre isso, sobre identidade, sobre propósito, e trouxe muita clareza sobre os negócios. A partir disso, eu pude
tanto me conectar com pessoas no nível de alma e a partir disso gerar valor para elas e fazer novos negócios. Então, ela foi muito além do que eu esperava do âmbito material, financeiro, e ela me alcançou como um todo.